Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Nós estamos aguardando mais um pouquinho para esperar o encerramento dos trabalhos espirituais da equipe do Centro Espírita Caridade, Luz e Amor, que está neste momento reunida para a sustentação do nosso trabalho, em nome de Deus e de Jesus. Aos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Tânia Mara já está aqui conosco. Está tudo bem com todos? William, boa noite. Um abraço carinhoso para todos vocês aí de Bauru. Obrigada pelo apoio. Saudades de todos. Estão todos me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Vamos aguardando só mais um pouquinho. Colocar o copinho de água de vocês. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos aqui, em nome do Cristo, trabalhando para Ele, né? Estão todos bem? O som está bom para todos? Nós já vamos começar daqui a pouquinho. Mais uns minutinhos. E nós já vamos agradecendo, né, a Deus pelo dia. Agradecendo a Jesus, esse irmão tão amado. Agradecendo ao Pai, né? Nós já vamos mentalizando. Agradecendo pelo dia que tivemos, pelo nosso alimento. Por essa chuvinha também, tão necessária, que Deus sabe. E aos que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite para todos. Já são 20 horas e 16 minutos. Nós já vamos então iniciando, irmãos, fazendo a nossa oração de agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando desse irmão tão querido e do seu evangelho de amor. Agradecemos a nossa reencarnação, agradecemos o dia de hoje, agradecemos pela água, pelo alimento,
pelo ar que respiramos, que é o próprio amor de Deus. Saudamos também as equipes espirituais do SECLA. Agradecemos e saudamos os aprendizes que, como nós, também aqui se encontram. Agradecemos os nossos mentores pessoais, os nossos amigos espirituais. E agradecemos também pelos nossos desafetos, porque um dia serão nossos amigos e nossos aliados, aliados do Mestre. Quero agradecer também a Cristina, pessoa da Cristina, que em nome da diretoria nos fez o convite. Agradeço a confiança, o carinho, a amizade. Isso tudo não tem preço. Agradeço a Landa, a querida Landa, que sempre está dedicada e está sempre disponível para nos ajudar. Landa, que Deus te abençoe. Muita luz para você, muita saúde, muitas felicidades. E assim nós agradecemos ao Mestre amado, agradecemos ao Pai Todo-Poderoso e a nossa querida mãezinha, Mãe de Jesus, e nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça e de luz, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, com a graça de Deus. Agradecemos também essa tecnologia, que sempre é para nos impulsionar. Então, o tema de hoje que nós temos para trazer é sobre sombra e luz. E primeiramente eu gostaria de ler uma orientação de Emmanuel, do livro Fonte Viva. Está em João, capítulo 2, versículo 25. Então, do livro Fonte Viva, que eu sempre gosto de falar das referências, esse livro faz parte da coleção do nosso querido Chico Xavier, onde eles dão as orientações e as explicações de Emmanuel. Então diz assim, a exemplo do Cristo é o texto, é o tema. Ele bem sabia o que havia no homem. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Continua Emmanuel. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação
para o bem. E Emmanuel continua nos orientando. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Então, como nós vemos aqui, o Mestre amado, ele nos deu todo o exemplo de que ele conhecia e conhece a cada um de nós. E o nosso tema, sombra e luz, nos trouxe um pouquinho a recordar a época anterior a pouco, que nós mostramos do livro Leon Denis, sobre a centelha divina. Eu trouxe aqui só para vocês recordarem um pouquinho. Aqui no meio, a centelha divina, e aqui em volta, o nosso eu inferior, que à medida que vamos deixando que essa centelha divina ocupe espaço em nós, ela vai se ampliando e ela vai tomando lugar maior em nosso ser, em nosso espírito. Aqui, então, a centelha divina já ampliada, e aqui o nosso eu, as nossas imperfeições, as nossas sombras já diminuindo. É claro que isso exige um esforço grande da nossa parte, porque todos nós temos o nosso lado sombra e temos também o nosso lado luz, embora às vezes nós não manifestemos esse lado luz. E a espiritualidade superior nos diz que quando a gente deixa que essa centelha divina, essa luz que o Cristo afirmou que havia em nós quando disse: brilhe a vossa luz. Quando nós deixamos, essa centelha divina, ela se transborda. E eu, esses dias, fazendo o preparo, fazendo os últimos acertos do nosso tema, olhando para o mar, me ocorreu a seguinte comparação. O mar, na sua imensidão, ele tem as ondas que vão tomando conta das faixas da areia da praia. Então eu fiquei imaginando essa centelha divina, essa luz que nós temos que fazer brilhar, se transbordando, ocupando espaço de dentro para fora, e assim tomando conta, aos poucos que seja, da nossa vida, das nossas atitudes. E a espiritualidade superior nos diz que através da vigilância, da boa vontade, da paciência, do esforço contínuo, nós conseguiremos alcançar esse estágio. E aí será como o amor superando o egoísmo, a vontade se impondo perante as nossas imperfeições morais. E o pensamento, ele se ilumina, clareando as trevas da ignorância. Então eu achei essa comparação belíssima. E nós podemos focar, que para mim foi mais fácil nesse exemplo das ondas do mar, deixar que transborde do nosso interior a centelha divina, que a luz vá aos pouquinhos tomando espaço no nosso ser, nas nossas atitudes. E aí nós fomos ver que nós precisamos educar o nosso mundo íntimo. Irmã Cidofo, no livro Vibrações de Paz em Família, que é um livro que eu também indico, que ele é ótimo para se fazer quando nós fazemos a leitura do Evangelho no lar. Existem várias obras que podem acompanhar esse momento do Evangelho. O Fonte Viva, o Boa Nova, Vinha de Luz, e esse também, Vibrações de Paz em Família, esse é de Irmã Cidofo.
Irmã Sidufo diz que nós temos que vigiar e dominar o nosso pensamento, o nosso mundo íntimo, controlar, educar. Então nós podemos fazer isso, porque nós temos em nós esse Deus maravilhoso, que a gente ainda quase não descobre. A gente pensa que Deus está fora de nós, mas Deus está dentro de nós, né? É uma riqueza permanente, é o nosso DNA. Nós temos o DNA divino, mas só que a gente às vezes fica tão distraído, a gente não se preocupa com isso. E Leon Denis também nos orienta que nós devemos, assim como Santo Agostinho que falava ao final de cada dia, eu gosto de repetir porque para mim isso é importante também, ao final de cada dia, fazer uma avaliação de como é que nós vivemos esse dia. E Leon Denis sugere duas perguntas para nós. Será que eu fiz todo o bem que eu podia no dia de hoje? Outra pergunta, no que será que eu consegui dominar em mim? Porque nós pensamos e nós gostamos de querer dominar o outro. A gente quer controlar a vida dos outros, mas a gente se esquece, a gente se distrai do dever cristão de controlar, de olhar para dentro de nós. E esse momento de pandemia, a gente descobre quanta coisa que a gente não percebia que a gente era capaz. E a gente às vezes fala coisas, a gente age de maneiras que antes a gente não agia ou não se percebia, e a gente ainda se pergunta, mas será que fui eu que falei isso? Será que eu fui capaz de fazer isso? E fomos mesmo. E o pior de tudo é quando outros também percebem e falam, mas como? Ela fez isso? Ela falou assim? Falamos. E a gente não se dá conta, porque nesse momento em que estamos praticamente que confinados, a gente extravasa, a gente é o que é. A gente mostra o nosso lado sombra, porque através da falta de vigilância, a gente não percebe quando responde, quando pensa mal do outro, quando nós ficamos intolerantes em casa. Quando vamos à rua, a gente vê muitas situações das pessoas estarem assim com os nervos muito abalados. Não tem tolerância uns com os outros nas ruas. A gente vê os pedintes e as pessoas e nós mesmos muitas vezes passamos, não damos atenção e muitas vezes esses irmãos, eles não estão ali somente esmolando uma caridade material. Eles estão muitas das vezes precisando que a gente pare e olhe nos olhos deles e perguntem sobre alguma coisa. Teve um tempinho atrás, no meio dessa pandemia, que aqui perto eu estava vindo na rua e uma senhora me parou e a gente já se prepara para agir de alguma forma, sempre procurando agir no sentido da caridade. Mas ela olhou para mim e ela falou assim, eu não vou pedir nada, eu só queria conversar, porque as pessoas passam por aqui, passam por mim e nem olham para mim. Então a gente ficou ali parada poucos minutos, mas naqueles poucos minutos só ela que falou. Então a gente vê a necessidade do irmão, que muitas das vezes ele não está pedindo nada material, ele está pedindo um pouco de atenção. E nesse momento em que a gente vive, mais voltado para as preocupações oriundas dessa época de pandemia, a gente não percebe e a gente não para olhar nos olhos do nosso próximo. Em casa também, mesma coisa, a gente às vezes dá tantas respostas atravessadas e a gente acha que não é capaz disso. Mas a gente pensar, fazer uma reflexão, a gente vê que sim, somos. Então, nesses momentos, é o nosso lado sombra falando. Olha o que diz os irmãos superiores. Quando o amor vence o egoísmo, quando a vontade impera sobre as nossas imperfeições morais, então nós temos que nos impor a nós mesmos. E quando o pensamento se clareia através da luz, e ele clareia e também elimina as trevas da ignorância. Mas tudo isso requer que a gente pare, que a gente se observe, para que a gente perceba
Em que momento que o meu lado sombra apareceu no dia de hoje? E amanhã, no dia de amanhã, corrigir essa atitude que nós tivemos. E os irmãos superiores ainda falam assim: ninguém vai alçar aos céus com asas alheias e também não vai descer aos infernos, isso é uma analogia, né? Não vai descer ao inferno com os pés do próximo. Somos nós mesmos que temos que fazer a nossa reforma íntima. E essa reforma, ela deve ser diária, ela deve ser constante. De manhã, quando a gente desperta, já falamos nisso numa outra ocasião, perguntarmos a nós mesmos: qual janela eu irei abrir hoje, para que o meu dia possa transcorrer de acordo com os ensinamentos que nós temos. Porque saber a teoria, nós sabemos, mas a prática é diferente. Na teoria, a prática é diferente, né? Então, qual janela que hoje eu vou abrir? Da tolerância, da paciência, do bom ânimo. Então, são vários itens, são várias imperfeições que nós vamos aos poucos mais avançando e fazer daquele dia uma proposta para nós mesmos. Não, hoje eu vou treinar a tolerância. Hoje eu não vou responder. Hoje eu vou manter meus pensamentos serenos, equilibrados. A minha fala vai ser melhor do que foi de ontem, porque nós também não percebemos de quantos somos dotados, de quantos recursos a espiritualidade, a divindade superior nos dotou para que nós pudéssemos atuar no plano físico. Esse veículo de manifestação, que é o nosso corpo terreno, e todos os recursos, os tesouros que nós temos e que a gente às vezes nem percebe. Nós enxergamos, nós podemos falar, nós podemos ouvir, mas ultimamente a gente mais quer falar do que ouve. Então nós temos assim muitos recursos, muitos tesouros que a gente tem que aproveitar em nosso benefício para evoluir, para ir avançando, passinho que seja lentamente, e também levar para o nosso ambiente, para o nosso entorno, todo esse aprendizado de amor. Levar assim um pouquinho mais de leveza, de paz para aqueles que convivem conosco, procurar não responder, porque também temos, além das companhias encarnadas, temos os espíritos que vivem e convivem conosco, temos também toda uma multidão, uma nuvem de testemunhas, os nossos irmãos espirituais, os nossos anjos de guarda, amigos, aqueles que vêm nos visitar. Como será que vão nos encontrar? De que maneira? Então, continuando, nós vemos a orientação dos irmãos que dizem assim: nós precisamos encarar, aceitar a sombra, porque ela vai, aos poucos, através dos nossos esforços, nós vamos trazendo a sombra para a luz. Então nós devemos perceber em que momento do nosso dia a gente conecta com a sombra. Em que dificuldade que eu me encontro, qual é a maior dificuldade que eu tenho e que eu faço com que essa sombra se apresente. Então nós temos que ter a coragem, a aceitação de encará-la, de poder verificar qual é, em que momento, e trazê-la para a luz. Porque o nosso objetivo é evoluir. Então nós temos que nos ajudar também. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 do item Sede perfeitos, o homem de bem. O homem de bem ele não é perfeito. No Evangelho não diz que ele já é perfeito, ele é o homem de bem. E ele, alcançando algumas não, porque ali já são bastante, daquelas orientações, ele se esforçar,
Para conseguir, ele estará no caminho que conduz às demais. Mas o Evangelho não diz que o homem de bem ele é perfeito. E o homem de bem é a humanidade. Somos nós enquanto humanidade. E se nós conseguirmos ir avançando, olhando cada item, e no final, esses itens se resumem em não fazer aos outros o que nós não queremos que nos façam, em não falar aos outros o que nós não queremos ouvir dos outros. Se nós começarmos por aí e ir seguindo toda aquela orientação, a gente vai conseguir. E avançando devagar, sem esmorecer, sem deixar para a próxima ocasião reencarnatória, porque nós não sabemos como será e com certeza será mais dificultosa do que essa, aproveitar esse momento, porque essa é a nossa melhor encarnação, reencarnação. Então nós temos tantas coisas para movimentar em nós, e hoje ouvindo uma palestra do Dr. Haroldo, ele explicou bem assim, a enxada, duas enxadas, aquela que está parada, descansando num canto, ou aquela que está nas mãos do lavrador? Qual é a que estraga mais rápido? É aquela que está parada. Porque aquela que está em uso, ela está se movimentando. E aquela que está parada, ela vai acabar se deteriorando por estar parada, por estar sem uso. Então, mais ou menos, essa comparação também somos nós. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que movimentar a nossa vontade para que possamos ir evoluindo. Porque o nosso destino é a felicidade. Deus quer que sejamos felizes, mas nós ainda, através das nossas escolhas, que não foram boas e ainda continuam não sendo tão boas, elas vão nos levando para os caminhos que nós temos que voltar para corrigir as más escolhas que fizemos. Por isso que André Luiz sempre fala, o plantio ele é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Nós não podemos escolher a colheita. Ela vem de acordo com a escolha que nós fizemos. Então, esse nosso lado sombra a gente já traz de muito tempo, dessa vida e de outras vidas. O jeito que somos agora já nos remete como éramos antigamente. Talvez num passado não tão longe e numa reencarnação anterior. É só a gente se estudar, é só a gente se analisar, se perceber, fazer aquele encontro conosco mesmo, é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai nos mostrar, se nós estivermos mesmo dispostos a melhorar, onde é que a gente está errando. E continuando, Emmanuel também nos fala uma frase muito interessante que diz assim: se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Então, quando nós conseguirmos deslocar essa sombra, trazê-la para a luz, nunca mais a gente vai se sentir perdido na sombra. Estaremos sempre em presença de luz. E esse potencial nós temos essa condição. Começando conosco, o auto-perdão e o perdão ao próximo. O auto-amor e o amor ao próximo, que é o que Jesus nos orienta. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas se a pessoa não se ama, o que é que ela vai oferecer para o outro? Nada. Então nós temos que nos amar, temos que às vezes nos recolher, ficar conosco mesmo e procurarmos ver onde é que está a nossa riqueza desse momento, nesse reencontro conosco mesmo. Então, o auto-amor é muito importante. E quando a gente aprende a se amar, a gente procura meios de errar menos, porque sabemos que nós estaremos
promovendo lá na frente uma felicidade, uma evolução, pequenina que seja, passo a passo. Se eu posso dar 2 passos, 3 passos, 10 passos, é importante. Mas se eu conseguir dar só um, que eu possa ir com coragem, e depois mais um, e depois mais um. Aquele que consegue avançar mais rápido, ele evolui mais rápido também. Mas nós temos que ter, todos nós temos o nosso tempo. Então, se eu consigo ir devagar, eu posso ir devagar, eu devo ir devagar, mas eu devo caminhar. Como a natureza que não para, ela avança, inexorável, como diziam os nossos irmãos, nós também precisamos avançar. E eu trouxe aqui hoje uma historinha que é do livro Contos e Apólogos do Irmão X. E essa lição, o nome dela é Nos Domínios da Sombra. Porque a gente tem essa, como acabamos de falar, a gente quer deixar tudo para depois. Ah, depois eu faço, depois eu melhoro. E a gente não sabe como será lá na frente. E outra coisa, não podemos perder esta oportunidade. Nós estamos vivendo nesse momento com muita dificuldade, com muita dor, mas nós temos que entender que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba e que Deus não permita. E tudo está sob o controle divino. Teve uma época atrás que eu tive um sonho que eu estava conversando com meu marido, explicando alguma coisa para ele. Só que depois que eu acordei, eu queria contar o sonho, mas eu não lembrava. Aí eu falei, puxa, eu sonhei que eu estava conversando com você uma coisa tão importante, mas eu não lembrava, então eu deixei. Aí fui trabalhar. Quando eu saí com o carro na avenida, a avenida tem muitas árvores. Na hora que eu saí na avenida com o carro, eu passei embaixo de uma árvore, caiu uma folha e ela bateu no vidro do carro. Quando a folha bateu no vidro, parece que abriu-se a cortina. Eu lembrei do sonho inteirinho. Eu fui emocionada para a escola, porque eu estava indo para o trabalho. Porque eu falei, nossa, olha só, no que a folha bateu no vidro, o sonho se mostrou inteirinho na minha frente. E eu estava falando justamente isso para ele no sonho. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, sem que ele não saiba. E aí durante o sonho, depois eu fui lembrando que eu fui conversando mais coisas com ele. Eu falei, olha que interessante. Até uma amiga falou, olha que trabalho que você deu para os seus mentores, porque você não lembrava. E aí o que aconteceu? A folha foi o motivo de despertamento do sonho, de lembrança do sonho. Então, nós estamos neste momento difícil. E a gente não sabe ainda o que virá pela frente, mas que a gente não perca a esperança. Que a gente se lembre que tudo está sob o controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, mas nós também temos a nossa parte. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos condições de melhorar, nós temos que fazer a nossa reforma íntima, lenta que seja, mas sempre caminhando. O Chico dizia que ele era uma lesma, mas que andava sempre para frente, né? E a gente muitas das vezes fica andando em círculos quando a gente não se aceita, quando a gente não quer perceber em nós alguma dificuldade. E aí a gente perde essa oportunidade. E a cada dia que a gente deixa de se analisar, deixa de seguir a orientação de Santo Agostinho, de Leon Denis, como é que eu vivi o dia de hoje, quais foram os meus pensamentos, qual o teor dos pensamentos. A gente sabe que o que a gente pensa fica fixado no nosso lar. A gente emite, a gente muda, a gente melhora para melhor, a gente melhora para melhor, evidente, mas a gente também pode atrapalhar o dia do outro com pensamentos negativos, com desânimo, com má vontade. Então nós temos que vigiar.
O Cristo nos ensinou vigiar e orar. E perceber a nossa sombra, trazê-la para a luz. Deixar que essa centelha divina, essa luz de amor do nosso Mestre, brilhe em nós. Não esquecendo do que o Cristo falou. Brilhe a vossa luz. Se Ele confia em nós, que nós temos essa luz, nós temos que confiar em nós também. E eu trouxe uma historinha para nós irmos terminando, como eu falei, do livro Contos e Apólogos, do Irmão X. E o nome da lição é Nos Domínios da Sombra. Era uma reunião de espíritos menos felizes. Nesse episódio, buscavam espíritos infelizes meios para perturbar o trabalho regenerador da doutrina espírita. Então, geralmente, eles fazem mesmo reuniões, não são só os espíritos que vão estudar, que querem se melhorar. Os nossos irmãos menos felizes também se reúnem para nos atrapalhar. Das várias sugestões apresentadas, entre eles, a que obteve aclamação geral foi justamente aquela que propunha difundir no meio espírita a ideia de que não há pressa para a reforma íntima. A natureza não dá saltos, temos muitas reencarnações pela frente, etc, etc. Vejamos o que diz o Espírito na referida lição. Então, aquele que teve a ideia, ele se pôs à frente dos outros e falou: sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando conhecimento superior e servindo à caridade, é de fato o roteiro da luz, mas que há bastante tempo para a redenção, que ninguém precisa se incomodar, que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras. E ele continua: diremos também que tudo deve permanecer agora como está, no íntimo de cada criatura na carne, para vermos como ficarão depois da morte. Que a liberdade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas da consciência, marcados para hoje, podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem na sombra ou na luz, no espiritismo, fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. Então, eles estavam nessa reunião, preparando essa fala, essa orientação para levar, para que se disseminasse entre as criaturas. O rei das sombras, ouvindo tudo aquilo, ele sorriu feliz e concordou: oh, até que enfim descobrimos a solução. Ou seja, eles iriam, através dessa reunião, levar essa ideia errada de que nós podemos deixar para a próxima reencarnação, que tudo que o Cristo falou é maravilhoso, mas não tem pressa. Vão fazendo assim aos poucos, não precisa se preocupar com essa encarnação, depois da morte vocês resolvem. Então, essa é uma história do Irmão X e que nos mostra exatamente isso, que nós não podemos deixar tudo para depois, aliás, deixar nada para depois. Que nós devemos e podemos, temos as condições do hoje, do agora, e já estamos bem atrasados, porque o Cristo nos trouxe todas essas orientações há 2020 anos. E nós estamos já encaminhando para o outro ano e devemos fazer essa reflexão de como é que eu vivi esse ano, principalmente esse ano de dificuldades,
mas que isso não seja motivo para nós deixarmos tudo para depois. Que possamos ver o potencial que cada um de nós tem. Todos nós temos nossos potenciais e nós devemos colocá-los em prática através do autoconhecimento e descobrir com coragem, trazendo a sombra que nós temos, aceitando-a e trazendo-a para a luz. E deixar que isso se torne permanente. Porque uma vez que a gente conquista uma virtude, ela não se perderá mais. E lembrando dessa analogia sobre o mar, eu imaginei assim, que a gente se lembre e que deixe essa centelha divina, essa luz divina, esse amor que há em nós, transbordar do nosso coração e ir alcançando todas as faixas da nossa vivência no nosso dia, com as pessoas que nós estamos vivendo e convivendo, dentro do lar e fora dele. Nossos vizinhos, nossos amigos, aqueles menos amigos, os desafetos, que a gente possa ir fazendo esse trabalho de mudança interior e trazer a nossa sombra para a luz. E agora, irmãos, nós já vamos nos despedindo, já está no horário, e queremos agradecer a paciência de todos, pedimos desculpas pelas falhas e agradecemos ao Pai a oportunidade de estarmos aqui, esse aprendizado de lidar com a tecnologia, coisa que nunca se pensou que um dia pudéssemos estar reunidos, cada um na sua casa, e passando a mensagem do Mestre para nós mesmos e para todos que possam nos ver através da tecnologia dessa live. Então, que Deus abençoe o lar de cada um. Eu recebi uma música esses dias e eu gostaria de ver se dá para pôr, para nós irmos encerrando. Vamos respirando fundo, bem calmamente, suavemente, e vamos elevando o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, agradecer a oportunidade deste momento, agradecer o pão da nossa mesa no dia de hoje, agradecer os nossos irmãos espirituais, agradecer a nossa querida mãe, agradecer ao Mestre de Luz, agradecer ao Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo. E assim, com o nosso coração agradecido, nós gostaríamos de levar, através da suavidade desta melodia, as nossas vibrações de muita paz, de muita saúde, a todo esse planeta Terra sofredor, a toda essa humanidade carente, que todos nós fazemos parte, a todos os nossos irmãos de todos os países, todos os povos, a todas as moradas do nosso Pai Maior, a todos os dirigentes das nações, muita saúde, muita paz, boas escolhas, ao nosso Brasil querido, ao anjo Ismael e toda a sua pleiade de anjos que nos auxiliam, que se esforçam, que se dedicam para que o Brasil seja no futuro o celeiro espiritual do mundo inteiro, a pátria do Evangelho. Queremos também levar as nossas vibrações como ondas de luz, de amor, de carinho, de esperança a todos os hospitais, a todos que estão à frente, médicos, enfermeiros, os que cuidam da alimentação, da limpeza, enfim, a todos os trabalhadores nos hospitais, toda essa fortaleza, toda esperança e toda saúde. As nossas vibrações também
aos nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, aos nossos irmãos que estão nas prisões, aos nossos irmãos que estão pelas ruas, os nossos irmãos moradores de rua, as nossas vibrações a todos que encontramos no dia de hoje, as nossas vibrações àqueles que ainda usam as mãos para ferir. Que as nossas vibrações despertem nos corações, com a permissão de Deus e de Jesus, a caridade, a esperança, o coração voltado para o bem, voltado para o amor. Nós agradecemos a todos que estão aqui presentes, atenção, agradecemos também aos nossos irmãos familiares, que conosco vivem e colaboram conosco nesses momentos em que a gente está aqui se dedicando ao trabalho. E a todos vocês uma noite de muita luz, de muita saúde, de muita paz, de muita esperança e a minha gratidão. Um beijo para todos, uma boa noite, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, irmãos. Boa noite.